E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da mecânica dos fluidos. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. Ar a uma pressão de 101 kPa e a temperatura de 21 graus Celsius entra em um compressor com velocidade desprezível e é descarregado a uma pressão de 344 kPa na temperatura de 38 graus Celsius através de um tubo com área de seção transversal igual a 0,09 metro quadrado. A vazão em massa é de 9 kg por segundo. A potência fornecida ao compressor é igual a 447 kW. Sendo assim, conforme vimos no vídeo anterior, a taxa de trabalho devido à existência de eixos é o negativo desse valor, pois o volume de controle está recebendo energia através do processo trabalho. Sendo assim, determine a taxa de transferência de calor representada por Q ponto. Para resolver o exercício, eu vou recorrer à formulação de volume de controle da primeira lei da termodinâmica. Conforme vimos no vídeo anterior, essa expressão nos diz que a taxa de transferência de energia entre o volume de controle e suas vizinhanças através do processo calor menos a taxa de trabalho devido à existência de eixos menos a taxa de trabalho devido à ação de forças cisalhantes menos a taxa de trabalho devido à existência de outros processos é igual a taxa de variação com o tempo da integral, fazendo a varredura do volume de controle, da energia interna total E por unidade de massa, vezes a massa específica ρ, dV, dV é o diferencial de volume, mais a integral, fazendo a varredura da superfície de controle que delimita o volume de controle em questão, do seguinte termo. Nós temos a energia interna específica U somada com a pressão P vezes o volume específico Ni mais a velocidade ao quadrado sobre 2 mais G vezes a altura Z, tudo isso vezes a massa específica ρ vezes a velocidade V, produto escalar com a área dA. Conforme vimos no vídeo anterior, a energia interna total E por unidade de massa é igual à energia interna específica U mais V ao quadrado sobre 2 mais G vezes Z. Vimos também que a entalpia específica H é igual à energia interna específica U mais a pressão P vezes o volume específico Ni. Muito bem? Observe no quadro, portanto, a formulação de volume de controle da primeira lei da termodinâmica. Vamos agora analisar cada um dos termos que aparecem nessa expressão. Perceba o seguinte: o volume de controle não está sendo alimentado com energia elétrica proveniente de um circuito elétrico, por exemplo, e muito menos está sendo alimentado através de energia eletromagnética. Logo, conforme vimos no vídeo anterior, a taxa de trabalho devido à existência de outros processos é igual a zero. Ao mesmo tempo, o ar entra e sai do volume de controle em uma direção perpendicular à área de seção transversal. Isso nos garante que, conforme vimos anteriormente, a taxa de trabalho devido à ação de forças cisalhantes é igual a zero. Portanto, do lado esquerdo, a gente fica com Q ponto menos tal S ponto. Muito bem? E isso é igual. Então agora vamos analisar o primeiro termo do lado direito da igualdade. Eu vou assumir que o escoamento do ar ocorre em regime permanente. Sendo assim, essa taxa de variação com o tempo é igual a zero. Logo, do lado direito, a gente fica com a integral, fazendo a varredura da superfície de controle de U mais P vezes Ni mais V ao quadrado sobre 2 mais G vezes Z, tudo isso multiplicando
Rho vezes V, produto escalar com a área dA. Vou admitir também que o escoamento é uniforme, tanto na entrada quanto na saída do volume de controle. Logo, eu vou substituir essa integral por um somatório e o diferencial de área dA se transforma simplesmente na área A. Vou ainda substituir essa soma pela entalpia específica Hzinho. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida a partir de toda a análise realizada. Vamos agora aplicá-la na entrada e na saída do volume de controle. Nós vamos obter, portanto, que Q ponto menos tal S ponto é igual. Na entrada, perceba o seguinte, na entrada, a velocidade de escoamento do ar se encontra nessa direção e sentido. E o versor N, um vetor unitário perpendicular ao elemento de área em questão e apontando para fora do volume de controle, se orienta em oposição à velocidade. Logo, esse produto escalar é negativo na entrada. Consequentemente, a gente obtém. Então vamos lá. H na entrada mais V na entrada ao quadrado sobre 2 mais G vezes Z na entrada. Tudo isso multiplicando menos Rho na entrada vezes a velocidade na entrada vezes a área na entrada. Muito bem? Agora, mais. Vamos aplicar este mesmo termo na saída. Agora, o produto escalar é positivo, pois o versor N se orienta nessa direção e sentido. Lembre-se da definição do versor N. E a velocidade V também. Logo, na saída, nós vamos obter H na saída, mais a velocidade na saída ao quadrado sobre 2, mais G vezes Z na saída, tudo isso multiplicando Rho na saída, vezes V na saída, vezes a área na saída. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida. Então vamos organizá-la. Antes disso, vamos recorrer à equação de continuidade, pois eu posso extrair uma relação entre esses dois termos. Conforme nós sabemos da equação de continuidade, a taxa de variação com o tempo t da integral fazendo a varredura do volume de controle de Rho dV mais a integral fazendo a varredura do volume de controle de Rho vezes V, produto escalar com a área dA, é igual a zero. Como o escoamento ocorre em regime permanente, este termo vai para zero, portanto, eu posso simplesmente retirar este termo da nossa expressão. Ao mesmo tempo, o escoamento é uniforme tanto na entrada quanto na saída do volume de controle. Logo, essa integral de superfície se transforma em um somatório. Portanto, nós temos que o somatório fazendo a varredura da superfície de controle de Rho vezes V, produto escalar com a área A, é igual a zero. Ora, esse raciocínio a gente já aplicou na expressão abaixo. Consequentemente, na entrada nós temos menos Rho V vezes a área A e na saída nós temos Rho vezes V vezes a área A. Essa soma é igual a zero. Logo, esses dois termos são iguais. Consequentemente, eu posso escrever essa expressão da seguinte forma. Q ponto menos tal S ponto é igual. Eu vou organizar colocando ρS, VS, AS em evidência. Então, ρS vezes VS vezes AS, que multiplica. Perceba que este termo é justamente igual a este termo. Consequentemente, nós vamos obter Hzinho na saída menos Hzinho na entrada, mais
meio, que multiplica V na saída ao quadrado menos V na entrada ao quadrado. Perceba que eu já estou subtraindo os termos, mais G que multiplica Z na saída menos Z na entrada. Muito bem? Então, observe a expressão obtida a partir da equação de continuidade. Muito bem? Agora, a velocidade do fluido na entrada é praticamente zero, é desprezível. Consequentemente, esse termo vai para zero. Ao mesmo tempo, analisando a figura do compressor, vemos que a altura Z na entrada é igual à altura Z na saída. Portanto, este termo também vai para zero. Com isso, a gente obtém que Q ponto menos tal S ponto é igual a ρ na saída vezes a velocidade na saída vezes a área na saída, que multiplica a variação da entalpia específica, vou representar por ΔH, mais meio vezes a velocidade na saída elevado ao quadrado. Para dar sequência, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, a partir da expressão obtida, portanto, eu posso escrever que Q ponto menos tal S ponto é igual ρ vezes V vezes a área A é justamente a taxa de variação da massa com o tempo T. Portanto, nós temos aqui M ponto, que multiplica ΔH mais meio da velocidade na saída ao quadrado. Vamos em busca agora de cada um desses termos. Perceba que tal S ponto eu conheço, M ponto eu conheço, portanto eu preciso determinar a velocidade do ar na saída do compressor e a variação da entalpia específica. Começando pela velocidade. Conforme eu disse há pouco, ρS vezes Vs vezes a área AS é igual à taxa de variação da massa com o tempo T. Sendo assim, a velocidade na saída é igual a M ponto sobre a massa específica ρ do fluido na saída vezes a área na saída. Eu vou admitir que o ar se comporta com muito boa aproximação como um gás ideal. Portanto, eu posso escrever que a pressão P vezes o volume V é igual à quantidade de gás em mol vezes a constante real dos gases perfeitos vezes a temperatura absoluta T. Sendo assim, a pressão P vezes o volume V é igual a massa sobre a massa molar vezes R vezes T. Logo, a pressão P é igual a massa sobre o volume é igual a massa específica ρ, que multiplica R vezes T sobre a massa molar. Muito bem? Levando essa relação na expressão acima, a gente nota que a velocidade de escoamento do ar na saída do compressor é igual a M ponto sobre a área de seção transversal na saída vezes ρ na saída. ρ na saída é a pressão na saída vezes a massa molar sobre R vezes T. Portanto, R vezes T aparece multiplicando a taxa de variação da massa com o tempo T. Agora sim, substituindo os dados, a gente obtém que a velocidade de escoamento do ar na saída é igual. A taxa de variação da massa com o tempo é 9 kg por segundo. A constante real dos gases perfeitos, 8,314 Joule por mol Kelvin. A temperatura absoluta na saída, então nós temos 38 graus Celsius mais 273. Tudo isso sobre a área na saída, 0,09. A pressão na saída, 344 kPa,
portanto 344 vezes 10 a terceira, vezes a massa molar do ar atmosférico, do ar. A massa molar é 29 gramas por mol, portanto, 29 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas por mol. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar um valor de velocidade aproximadamente igual a 26 metros por segundo. Então, nós temos aqui 25,9 metros por segundo. Observe mais uma vez o resultado obtido e todo o cálculo realizado até aqui. Vamos agora determinar a variação da entalpia específica, ΔH'. Conforme sabemos do estudo da termodinâmica, a variação de entalpia é dada pelo produto da capacidade térmica molar, a pressão constante, pela variação de temperatura. Como nós estamos trabalhando com formas de energia por unidade de massa, eu vou converter essa capacidade térmica por mol em capacidade térmica por massa. Faço isso durante o cálculo. Sendo assim, a gente obtém que ΔH é igual. Para um gás ideal, considerado aí o ar atmosférico, considerando o ar atmosférico, nós sabemos que ele é constituído por moléculas diatômicas. Nós temos o gás oxigênio, por exemplo. Tratando, portanto, o ar atmosférico como um conjunto de moléculas diatômicas rígidas, a capacidade térmica molar à pressão constante é igual a 7 vezes R sobre 2. Portanto, a gente obtém aqui 7 vezes R sobre 2 vezes a variação de temperatura. Logo, ΔH é igual. Então, observe agora atentamente o cálculo. Então, nós temos 7 sobre 2 vezes R. Então, 8,314 Joule por mol Kelvin. Joule por mol Kelvin. Agora nós temos a variação de temperatura. O ar entra no volume de controle a 21 graus Celsius e sai a 38 graus Celsius. Sendo assim, a variação de temperatura em graus Celsius é igual a... Então, nós temos 17 graus Celsius. A variação na escala Celsius é igual à variação na escala Kelvin, portanto, nós temos aqui vezes 17 Kelvin. Agora, eu vou converter essa capacidade térmica por mol em capacidade térmica por unidade de massa, fazendo um cálculo simples. 1 mol de ar tem 29 gramas, portanto, eu vou trocar aqui 1 mol por 29 vezes 10 elevado a menos 3 kg. Esse é o cálculo, portanto, que nós devemos realizar. Perceba que eu vou simplificar aqui o Kelvin e vou ficar com energia por unidade de massa como deve ser. Bom, efetuando esse cálculo, você vai encontrar uma variação de entalpia específica igual a 17.051 Joule por quilograma. Então, 17.051 Joule por quilograma. Observe no quadro o resultado obtido a partir da análise realizada. Enfim, nós podemos obter Q ponto da seguinte forma, vamos recorrer a essa expressão. Então agora eu sei que Q ponto, então vou colocar os resultados aqui embaixo, então nós temos que Q ponto é igual tal S ponto eu vou jogar para o lado direito e tal S ponto é menos 447 quilowatts. Então, menos 447 vezes 10 a terceira. Aí, mais M ponto, 9 kg por segundo, que multiplica ΔH, 17.051, mais a velocidade V ao quadrado sobre 2. Então, mais 25,9 ao quadrado sobre 2.
Efetuando esse cálculo, você vai encontrar que a taxa de transferência de energia entre o volume de controle e suas vizinhanças através do processo calor é aproximadamente igual a menos 290,5 kW. Então, menos 290,5 kW. O sinal negativo ilustra o fato de que o volume de controle está perdendo energia através do processo calor para as suas vizinhanças. Muito bem? Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.